Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Meu nome é Joelma, eu tenho 13 anos e estamos aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, não é muito comum e eu vim mostrar para vocês minha primeira experiência com bolos de andar. Esse foi meu primeiro bolo de andar e era um bolo de 2 andares. O bolo de baixo é um bolo no aro 25, ele ficou mais ou menos 12 de altura. Ele era uma massa branca com recheio de abacaxi. E o segundo bolo, ele era um bolo no aro 15, ficou mais ou menos 12 de altura também. E era uma massa branca com recheio de beijinho de coco. E eu não gravei essa parte, gente, da blendagem dos bolos, mas eu uso uma medida de 700 gramas de chocolate para uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Eu vou derreter o chocolate, depois misturo o creme de leite e passo nos bolos. Como o bolo tá gelado, eu prenso sempre um dia antes e espero secar. Aí eu passei o chantilly, gente, e ela pediu um bolo degradê de azul e branco com flores de papel que eu mesma fiz. Então, eu vou mostrar lá pra vocês lá no final. Então, não parem de assistir o vídeo porque tá muito bacana. Eu quase infartei na hora que eu fui colocar o bolo em cima do outro. Vocês vão ver como é que é. E aí eu já tô com chantilly branco. Eu coloco nesse sacão de confeitar, porque é um bolo grande, né? E o peso que esse bolo tá, vocês não têm ideia, o peso dele. Essa tábua aí, gente, é importante. Essa tábua aí, ela é uma tábua diferente, uma tábua de 9 milímetros. Ela é mais forte e é preciso, né? Uma tábua boa pra bolo de andar, porque senão não aguenta. E eu fui colocando aí, a parte de cima era só um pouquinho branco e a parte de baixo era toda azul, com um pedacinho lá da parte de cima pegando a parte branca, né, gente? Então, eu fui aí e era com uma espátula de textura. Então, eu texturizei muito bem o chantilly. Eu não me lembro bem a quantidade de chantilly que eu usei, mas eu acho que eu usei mais ou menos 1 litro de chantilly. Mais ou menos, tá bom? Eu fui alisando aí a parte de cima e o que me ajudou muito é que eu texturizei o chantilly muito bem. Então o chantilly tava muito, muito lisinho e deixou o bolo bem lisinho mesmo. A parte de baixo, gente, a parte de cima, no caso, o bolo de cima, eu perdi a gravação dele. Mas como tem um disco de isopor que eu vou estar deixando um videozinho aqui pra vocês como é. Um disco de isopor que eu corto do tamanho do bolo, né? E faço um furinho no meio dele pro cano passar. Vocês vão ver que tem que fazer um encanamento, vamos dizer assim, no bolo, pra ele não cair. É como se fosse uma laje, né? Que a gente tem que colocar os paus embaixo, no caso é os caninhos, e em cima tem que colocar a laje pra segurar, pro bolo não, pra laje não descer, né? Então vamos fazer essa comparação. E ali vocês viram que eu fiz um buraquinho ali no meio, que é onde que vai ficar o segundo bolo. Então eu vou fazer a estrutura dele ali pra vocês e eu vou mostrar como que eu faço a estrutura. Aí eu vou alisando bem, com muita calma, gente, porque se eu fizer correndo, vai sim dar errado. E essa parte de cima eu gosto sempre de alisar primeiro, que aí desce as quinas, né? As quinas são essas partes aí. Quem assiste meus vídeos já tá craque, né? Que eu falo toda vez dessas quinas. Mas elas são muito, muito importantes. Eu uso essa espátula de degrau, gente, essa espátula aí. Por quê? Porque ela é bem mais fácil e ela é de inox, que ajuda muito na hora de alisar. Vocês estão vendo que a parte de cima tá bem lisinha? Quando ela tá lisinha assim, eu vou já iniciar alisando. Eu tenho 2 espátulas para alisar a lateral. Só que a última, como o bolo era muito grande, eu tive que usar essa que é um pouco mais alta. E vocês estão vendo o peso que esse bolo tá? Que a bailarina tá girando, não tá parando na pedra, né? Que tá aí o bolo. Aí eu tive que como se fosse encostar ele mais perto daqui pra bailarina não girar e o bolo cair, gente, que aconteceu uma vez comigo, do bolo cair de cima da bailarina. Depois eu vou contar pra vocês direitinho. Mas aí eu vou usar essa espátula aí de textura, que era igual a foto que ela tinha pedido. E
Essa parte aí eu fiquei bem apreensiva, gente. Por quê? Porque vocês estão vendo que é uma tábua em cima da bailarina. A bailarina, pra quem não sabe, é esse pratinho que gira. O pratinho que gira é essa parte de trás que tem um pé. E a parte que vai ficar o bolo é só essa tábua de cima. Então essa tábua de cima tava solta em cima do bolo. Em cima da bailarina. A bailarina é muito lisa. E eu fiquei com muito medo de cair, porque era muito, gente, vocês não têm noção do tanto que tava pesado esse bolo. E devia estar pesando, nossa, não faço ideia. Não sei, não faço ideia de verdade o tanto que ele estava pesando. Mas aí eu fui fazendo as quinas do meu bolo. Quando ficou, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando ficou assim, bem lisinha a parte do bolo, ficou do tamanho que eu queria. Porque esse bolo, gente, sem brincadeira, eu demorei muito pra fazer. Nunca fiz um bolo tão demorado na minha vida. Assim, eu acho, né? Porque eu acho que no início, assim, eu demorava muito mais pra fazer. Mas aí eu uso ali um paninho pra fazer as quinas mais perfeitinhas, tá vendo? Eu vou e vou arrastando pra cima, tiro o excesso e aliso. É um pouco, assim, difícil de fazer, mas eu vou pegando o jeito. Hoje em dia eu já tô um pouco mais sabendo um pouco mais, mas é bem difícil de fazer essas quinas. Deixar elas certinhas, retinhas. E o bolo de cima, gente, eu não gravei, mas foi a mesma coisa, de verdade. Os dois bolos eram iguais, só que o bolo de cima era com aquele... a gente já desenformava ele, por exemplo, eu prenso ele dentro da própria forma e deixo na geladeira lá eu ponho um saquinho e na hora que for tirar, eu coloco aquele disquinho embaixo do bolo, né? Pra fazer a laje mesmo, igual aquela parte lá que eu falei da laje pra vocês, que é bem desse jeito mesmo. Aí, eu fiz a blindagem no segundo bolo, 15 por 12, né, o tamanho dele, e decorei do mesmo jeito, com a mesma espátula, com as mesmas cores, desse mesmo jeitinho aí, eu decorei eles. E eu usei, gente, lá, esse ali é o segundo bolinho, ó. Eu coloco ele, como eu tenho uma bailarina, só tem que fazer um e depois o outro. Tem que deixar na bailarina, tá vendo? E eu usei esses caninhos de pega-balão. Esses caninhos que a gente usa pra colocar no balão, a gente usa só o cano, não usa aquela parte que fica no balão, não. É um caninho, ele é o maior, gente, de 50 centímetros, porque tem que ser maior, né? Essa parte tem que ser mais grossinha. Então, aí eu vou colocando, gente, até o final. Eu empurro e prenso bem até o final, até eu sentir a tábua. E tem que ficar bem niveladinho com a parte do bolo. Aí eu vou fincando ele até o final, subo e tiro pra ficar bem niveladinho. Olha lá, eu finco até o final, sinto a tábua, levanto um pouquinho e corto do tamanho que vai ficar o bolo. Empurro e tem que ficar bem nivelado com o tamanho do bolo, porque senão se um ficar mais alto que o outro, na hora que eu pôr o outro em cima, vai acontecer de ficar torto o bolo. Então tem que ficar bem niveladinho, não pode estar mais alto, não pode estar mais baixo, porque se ficar mais baixo o bolo vai afundar, né? E esses aí eu coloquei, gente, aonde que o bolo de cima ia ficar. Então eu medi aí bem o meio que o bolo de cima ia ficar e coloquei onde ele ia ficar. Quando eu colocasse o segundo bolo, tinha a tábua, né? Tinha o disquinho que não ia deixar descer. Então essa aí é a estrutura. Vocês estão vendo aí que esse caninho aí ficou um pouco maior, né? Eu tive que tirar e colocar de novo. O centro, gente, não pode colocar esse caninho aí. Eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar o centro. É o mesmo cano, só que de uma forma diferente. Eu fiz... coloquei muitos caninhos mesmo. Eu acho que eu até exagerei um pouquinho pra não cair mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês. O centro, eu tava falando aí... que o centro tem que ficar pegando o bolo de cima e o bolo de baixo. Então tem que deixar ele um pouco mais pra cima. O que acontece? Se eu ficar sem cano, assim, segurando, gente, esse cano aí vai pegar o bolo de cima, tá vendo? Então vai unir os dois bolos, pra ele não ficar de um lado pro outro na hora do transporte. Essa é a pior hora, a hora que eu morri e voltei. Ai, gente, não consigo lembrar dessa hora, porque, olha, eu tremia os pés, a cabeça. Vocês
Vocês vão ver como que é. Tem que pegar o bolo e tem que puxar o bolo. O disquinho tá ali embaixo, por isso eu peguei com a mão, tá, gente? O disco tá ali embaixo. Então não vai ter contato com o bolo à mão. E peguei. A minha espátula não tava aguentando o peso do bolo, então eu tive que pegar com a mão mesmo, gente. O meu medo, eu tava tremendo. Vocês não têm ideia o tanto que eu tremi nesse dia, em nome do Senhor. Peguei o bolo dali, tive que levar pra cá. E o buraquinho que a gente fez no meio daquele disquinho, vocês lembram? Vão passar por esse cano que vai unir os dois bolos. Fica só olhando o que vai acontecer. Quando eu cheguei do lado de cá, eu tremi tanto, que ali, ó, nessa beiradinha estragou o bolo, na beirada toda, ó. Eu fui tentar achar ali o buraquinho pra mim ver onde que tava o furo e pra mim soltar esse bolo. Olha isso. Soltei o bolo de uma vez e gente, eu tremi tanto. E eu fiquei mais realizada ainda que deu certo, né? Graças a Deus. Mas eu não queria soltar esse bolo de jeito nenhum. Como que eu ia soltar? Eu tinha que soltar porque o bolo tava descendo e eu tava tremendo tanto. O alívio que deu depois que eu coloquei esse bolo em cima do outro, vocês não fazem ideia. Vocês viram aí que atrapalhou, né? Olha o tanto que eu tô tremendo. Olha! Mas aí, vocês viram que o cano de cima, esse cano aí que a gente pôs pra unir, ficou mais alto. Aí eu tive que subir, demorei tanto pra tirar esse cano aí, gente. Tive que subir ele um pouco, o cano. Subi o cano, não tava conseguindo, porque era muito peso, tava o peso do bolo, né? Porque entra o bolo dentro do cano. Eu tive que subir, cortar o pedaço e empurrar ele lá pra dentro, porque tava mais alto que o bolo. Eu decidi fazer assim, pôr um pouquinho de chantilly em cima do bolo. Vocês vão ver que foi um pouco difícil, que eu demorei um pouquinho, mas aí deu certo, graças a Deus. Fui consertar aí, gente, depois da tremedeira toda, a lateral. Essas de baixo, assim. Tem a opção de decorar um em cima do outro, mas eu acho bem pior, eu acho. Nunca tinha feito, mas na minha cabeça era pior. Certo ou errada, fiz desse jeito. Mas, depois da tremedeira, aí ó, em cima, gente, vocês viram que o bolo ficou parecendo só um pouquinho. Mas aí eu vou colocar as flores depois, que vocês vão ver como que vai, que não vai aparecer a parte de cima. São as flores e as folhinhas douradas que eu mesma fiz, tá? Se vocês quiserem que eu ensine, eu ensino. Então vai lá nos comentários, deixa seu comentário. Se ainda não deixa seu gostei, deixa, pelo amor de Deus. Porque pra gravar, fica numa tensão pra ver se o vídeo tá gravando, se não tá, se tá dando certo, se tá centralizado, se tá... Ai, gente, é uma preocupação toda. Então, se cada um deixasse seu like, eu ficaria muito, muito grata mesmo. Tá, então não custa nada, é de graça. Então deixa o seu like e um comentário pra ajudar aqui, pra me avaliar, né, nesse primeiro bolo, nesse sufoco. Que eu tava muito, muito apreensiva, mas eu tava segura que eu sabia fazer, gente. Por quê? Porque eu faço uma coisa a partir do momento que eu sei fazer. Então, vocês não fazem ideia da quantidade de vídeo que eu assisti antes para fazer esse bolo. Vocês não têm ideia da quantidade de vídeo. Eu assisti, sem brincadeira, mais de 100 vídeos, sem brincadeira, antes de fazer o meu primeiro bolo. Então, eu quero estar segura a fazer e para entregar pro cliente, porque não pode testar no bolo do cliente, né? Então, depois que eu ajeitei, eu coloquei minhas flores. O bolo era exatamente desse jeito, tá? Só que aí a cliente quis mudar e ficou as cores e as flores e ficou desse jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário se você gostou. Não esquece de deixar o seu gostei, não custa nada, né? Se cada um deixasse o seu like, eu ficaria muito, 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 muito feliz. Seu comentário é muito importante pra mim. E se inscreve aqui no canal para receber nossos vídeos. Então você vai se inscrever quando nesse botãozinho de se inscrever, quando ele ficar cinza, você vai clicar no sininho e vai clicar em todas. Aí você vai receber nossos novos vídeos de primeira mão. Muito obrigada por assistir até aqui e um grande beijo no seu coração.